Então vamos lá. Vamos dar sequência, a correção dos exercícios do capítulo de desenvolvimento e subdesenvolvimento, tá legal? E as igualdades internacionais, nós fizemos até a 9, agora a gente vai começar aqui a partir da 10, certo? A questão número 10 e a questão número 11, questão do Enem, tá? Envolvendo a temática. Vocês estão conseguindo ver minha tela direitinho? Tudo no esquema? Podemos começar? Sim. Beleza, obrigado. Vamos lá, então, questão número 10. Olha, apesar de todo o esforço em prol de uma língua internacional artificial, ou seja, quando a gente fala de língua artificial, é aquela língua, né, não natural, aquela língua, né, que não foi fruto de um desenvolvimento, né, complexo, né, de um determinado local, que trouxe, né, contribuições de povos variados, né, vai ganhar abrangências geográficas, algumas maiores, outras, né, de menor abrangência geográfica. Tá legal? São línguas criadas, tá? Quando você cria uma língua artificial, você tem vários objetivos ou várias propostas, né? Podem ter sido, né, assim, norteadoras dessa proposta. Você fica até meio estranho, pô, mas pra quê? Você tem tanta língua, pra que criar uma artificial? Então, temos os defensores, né, dessa integração planetária. E eles entendem, por exemplo, que uma das grandes dificuldades de você criar uma integração, né, em termos culturais, em termos de educação, né, em termos de ciência, é justamente nós termos uma fragmentação linguística no planeta. Eles não defendem a extinção, né, das outras línguas. Eles defendem que todo mundo saiba, né, a língua que quiser, mas que também tenha o domínio de uma língua internacional. Isso vai facilitar, né, os aspectos econômicos, sociais, políticos. Isso pode favorecer o entendimento entre os povos, né? Beleza, isso dentro, né, da visão de alguns defensores. Tá certo? Beleza? Esse é o objetivo. Então, por exemplo, eu ia me dar bem, né? Porque eu não falo uma palavra de outra língua. Se eu dominasse uma língua internacional, eu teria, assim, melhores condições de estudo, melhores condições de ler um texto, né? Produzido em outro país, que adota uma outra língua. Possibilidades variadas, né? De ter acesso à cultura, até mesmo, né? Turismo. Tá bom? Beleza. Vamos lá. Até o momento, a sensação de relativo fracasso, porque nenhuma dessas, né, línguas propostas pegou de fato, né? Foram sempre colocadas, né, relegadas a segundo plano. Praticamente nenhum país adotou o ensino obrigatório de uma língua artificial. A comunidade científica continua a utilizar o inglês. Então, quando você fala da comunidade, né, científica, a gente pensa na comunicação no inglês. E as línguas mais difundidas internacionalmente, reparem, as mais difundidas internacionalmente continuam a ser dos países política e economicamente mais dominantes, mais fortes, né? Principalmente ao longo do processo de desenvolvimento do capitalismo. Certo? Então a gente está falando aí sobre um critério geopolítico, né? Então a gente está falando do inglês, a gente está falando do francês, do espanhol, do russo e do chinês. Reparem, por exemplo, nas organizações supranacionais, onde nós temos traduções simultâneas, né, para várias línguas. Então, quando a pessoa vai discursar na ONU, né? Por exemplo, você tem a tradução para mais variadas línguas. Você chega lá na União Europeia, né? Os documentos oficiais eles são divulgados, são apresentados de forma oficial em várias línguas, né? Como, por exemplo, né, aí representando o espanhol e o francês, tá bom? Certo? E por aí vai. Nem mesmo organismos supranacionais como a ONU e a União Europeia onde reina um babel de línguas, se mostraram até agora inclinadas a adotar uma língua artificial. Tá bom? Beleza. O Esperanto, inventado no século XIX, então quando você fala aqui, ó, inventado, você faz essa relação, ó, uma língua artificial. Beleza? Século XIX, momento, né, da segunda revolução industrial, momento de grande expansão do capitalismo, momento, né, no final do século XIX, onde nós temos a expansão geográfica, industrial e do capitalismo, momento onde nós temos a passagem do capitalismo livre e concorrencial para o monopolista e financeiro. Tá? A lógica, né, neocolonial era muito forte, integrando vários territórios que, no primeiro momento, estavam centrados ainda na lógica do eurocentrismo. Beleza? Então tá aqui, ó, o Esperanto inventado no século XIX é a língua artificial mais difundida atualmente, tá? É a língua artificial mais difundida atualmente. Mas eu quero que você entenda o seguinte, olha o texto. Embora seja a mais difundida, olha para cá. Cadê?
eu quero que você entenda isso aqui, ó. Relativo fracasso. Por quê? Mesmo você tendo o Esperanto como a língua artificial mais difundida, certo? A gente pode entender que isso não trouxe, né, os aspectos esperados, objetivos, né, que eram esperados. Legal? Beleza. Entretanto, como o texto sugere, o desequilíbrio atual de poder entre os países impõe. Olha para cá. Ele quer que você olhe para aqui. Ó. Olha aqui. Ele quer que você olhe para cá. Tudo bem? As línguas mais faladas continuam sendo aquelas dos países política e economicamente mais fortes. Tudo bem? Aí você lembra uma lógica de centro-periferia. A gente pode fazer até esse aspecto aí, essa relação de centro-periferia. Tá legal? Beleza? Então, beleza. Ó, o desequilíbrio atual de poder entre os países impõe a busca de uma língua global. A gente pode perceber que os países, né, não estão nada inclinados à criação de uma língua artificial planetária. Nós temos ainda muito aspecto ligado ao nacionalismo, um pouco, inclusive, mais exacerbado, né? A gente tem aí aspectos, né, de xenofobia que perpassam também por esses aspectos, né, culturais muito arraigados, muito preconceituosos, deturpados, né, em muitos casos, tudo bem? A gente pode perceber que o nacionalismo, inclusive, foi sustento para vários conflitos ao longo do século XX, como, inclusive, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, beleza? Eles impõem recuperação de uma língua morta? Não, eles querem manter a sua dominação. Você impor o seu domínio sobre outro país significa também que facilita a dominação. Olha, por exemplo, as estratégias do período colonial e neocolonial. Um dos aspectos de imposição era justamente você destruir a língua materna, você destruir a língua materna e você impor a sua cultura. Uma das formas de favorecer a dominação é você destruir aqueles aspectos culturais, aquela herança histórica dos povos. Tá bom? Então é preciso fazer essa relação. Vamos pegar até um exemplo aqui. Se você olhar o continente africano, Se você olhar o continente africano, olha só que interessante. Preste bastante atenção que vocês vão gostar. Assim, não vamos entrar muito no assunto aqui para a gente não fugir muito da questão, mas só para a gente assim, agregar um pouco de valor aqui na correção, um pouco de conhecimento. Você pega os países africanos, Aqueles países da região da África, da região norte da África, E você pega a região da África subsaariana, As regiões ao norte do Saara e as regiões ao sul do Saara. Nos países ao norte, a língua materna, a língua de origem, ela é muito preservada. Agora, quando a gente percebe, a gente analisa os países, da África subsaariana, a gente vai perceber que pouquíssimas pessoas, ou um pequeno percentual, da população, mantém a língua materna. Por que isso? Tem a ver com a colonização. Então você tem um colonizador europeu impondo, a sua cultura como forma de dominação que perpassa principalmente pela mudança da língua. Olha o Brasil. Quase 100% da população, 90 e poucos por cento da população fala somente o português, ou utiliza como língua oficial, no caso. E as línguas nativas? E as línguas dos povos da terra, dos povos originários, dos povos autóctonos, foram destruídas e continuam sendo destruídas. Aí você deve estar se perguntando, beleza, Romulo, quer dizer que não teve colonização no norte da África? Teve. Então, como assim? Como que você tem essa manutenção da língua? Porque foi uma questão de resistência muito forte, que não ficou restrita apenas à manutenção, à luta pela língua. Mas aí você tem que botar outro teor, que foi a religião. Então, desde a expansão do islamismo, olha as aulas de história integrada que vocês tiveram esse ano. A expansão do Islã, que vai incorporando territórios fora da Ásia, pegando porções, inclusive, do norte da África, faz com que a manutenção da língua também seja um aspecto de luta pela manutenção da religião islâmica, pela expansão, pela consolidação, pela manutenção da religião islâmica, em relação à imposição externa. Olha só que situação interessante. Então, os países de predominância islâmica são aqueles também que mais preservam a língua materna. Olha só que interessante. Interessante isso, Certo? Eles impõem a adoção de uma língua unificada? Pelo contrário, o nacionalismo muito forte. Valorização das línguas nacionais? E aí? O que vocês acham? A comunidade científica falando inglês. Das línguas nacionais?
É isso que está no texto, né? Mas dá para ficar na dúvida aqui, hein? Certo? Mas o problema é o comando, ó. Quando a questão fala o seguinte, ó, desequilíbrio atual de poder. Aí quando você fala desequilíbrio atual de poder, você pensa aqui, ó, a supremacia de algumas línguas naturais que tem a ver com os países economicamente e politicamente mais fortes. Tem a ver com os países com maior poder geopolítico. Lembrando sempre da relação geopolítica, uma relação de poder, né? Entre estados e seus territórios, né? Uma relação de poder econômico, uma relação de poder político, uma relação de poder militar. E, obviamente, né, esses pontos aí se intercruzando, né, se relacionando. Tá claro, gente? Alguma dúvida? Tudo no esquema? Vamos entender que o silêncio seja um sim. Vamos passar para a próxima questão, também uma questão do Enem. Dá para a gente refletir bastante, da gente explorar bastante a questão. Tá aqui, ó. Procuramos demonstrar que o desenvolvimento pode ser visto como um processo de expansão das liberdades reais que as pessoas desfrutam. Preste atenção. Liberdades reais. Quando você estuda, né, o liberalismo, ali com John Locke, né, Montesquieu, Adam Smith, ou seja, os grandes, né, defensores, organizadores, promotores, iniciadores desse viés liberal em termos político, né, de liberalismo político, econômico, né, social, beleza? O fato é que o liberalismo ele serviu para, né, justificar ideologicamente a manutenção do lucro da propriedade privada, ou seja, a gente está falando aí como, né, a política econômica, a doutrina, né, a política econômica do capitalismo em um determinado, né, momento da história. Tudo bem? Mas essa liberdade é real? Quando a gente fala, por exemplo, né, da liberdade, a gente pensa, liberdade de expressão, liberdade disso, liberdade daquilo. Cara, será que nós temos, de fato, uma cidadania plena? Será que, de fato, nós temos nossos direitos, né, realmente, né, sendo uma realidade para a gente? Os nossos direitos são realmente reais? Nós desfrutamos realmente de uma liberdade? Certo? O enfoque nas liberdades humanas contrasta com as visões mais restritas de desenvolvimento. Será que a liberdade desfrutada por um país ou por suas populações, né, a população de um país desenvolvido é a mesma de um país subdesenvolvido? Será que a liberdade de um bairro de alto padrão de desenvolvimento é a mesma de um bairro periférico, marginal, de uma área segregada, do ponto de vista socioeconômico? Será que, né, a população que mora numa favela, será que tem o mesmo grau de liberdade de uma população que mora numa região nobre? Certo? Como as que identificam o desenvolvimento como crescimento do produto nacional bruto ou industrialização? Como assim, Rômulo? O Brasil ainda está entre as 10 maiores economias do mundo. Né? Há uma possibilidade real, pelos rumos, né, que o Brasil vem tomando nos últimos anos, de o Brasil ir perdendo progressivamente posições. Né? Progressivamente posições. Mas é por causa da pandemia, então. Só lembrando que a pandemia está no mundo inteiro. Né? Só lembrando que é pandemia. Né? Só lembrando disso. Então, é uma situação que não pode ser justificada única e exclusivamente pela questão da pandemia. O Brasil hoje ocupa, né, a 9ª posição na economia, já tem indícios aí, né, que o Brasil já vai, ano que vem, já pular fora das 10 maiores economias, beleza, mas é um patamar econômico de destaque. Está entre, né, as 10 maiores economias, é sensacional. O Brasil tem o maior parque industrial da América Latina. O Brasil se industrializou. Pô, bacana, né? O Brasil tira onda, o Brasil não é um país emergente. Mas quando a gente olha para o desenvolvimento social, beleza? A gente lembra do IDH, por exemplo, onde o Brasil ocupa o quê? A 70ª... peraí, deixa eu escrever direito. IDH, onde o Brasil ocupa a 79ª posição no ranking dos países. Quando a gente pensa no índice de Gini, tá? Quando a gente pensa no índice de Gini, o que a gente pensa? Que o Brasil é o 9º país mais desigual do mundo. Olha a contradição.
né? Aí vem aquela frase que eu peço para vocês guardarem sempre, que eu falei durante, né, as aulas. Crescimento econômico não é sinônimo de desenvolvimento social. E o Brasil talvez seja o principal exemplo disso. O exemplo mais gritante. As maiores contradições talvez, possivelmente, aconteçam aqui, tá bom? O crescimento do Produto Nacional Bruto, que é um dos indicadores do IDH, pode ser muito importante como meio de expandir as liberdades, mas as liberdades dependem também de outros determinantes, como os serviços de educação e saúde e direitos civis, que também estão na base do IDH. Quando a gente pensa no IDH, a gente não pensa apenas na renda nacional bruta per capita, a gente não pensa apenas no fator renda. Também é levado em consideração a escolaridade e a expectativa de vida, que diretamente estão relacionados à qualidade de vida da população. Tudo bem? Aí quando a gente olha para o IDH e para o índice de Gini, a gente percebe o seguinte, beleza, o Brasil cresceu, mas não se desenvolveu socioeconomicamente. Tá legal? Beleza. A concepção de desenvolvimento proposta no texto, né? Fundamenta-se no vínculo entre o quê? Ele não está criticando o crescimento econômico, ele só está dizendo no texto, né? Cara, além do crescimento econômico, a gente precisa ter liberdades reais. A gente precisa ter saúde, educação, transporte público, né, de qualidade, segurança, cultura, respeito, né, às nossas diversidades. A gente precisa ter isso. Tá claro para vocês? Onde a gente quer chegar? É isso. Tá? A gente precisa ter essa relação. Tá beleza? Então vamos lá. O que vocês marcaram de gabarito aí, meus amores? O que vocês marcaram de gabarito? Chat eu não consigo ver, hein? Então, beleza. Ó, questões como essa, o que eu aconselhei vocês? Corta aqui, corta aqui, corta aqui e corta aqui. Analisa de forma fraturada que fica mais fácil. Certo? Incremento da indústria, atuação no mercado financeiro. Então, não somente os aspectos econômicos garantem a liberdade das pessoas. Tudo bem? Você precisa ter, de fato, né, uma garantia que essas pessoas possam desfrutar daquilo que se oferece, em termos de tecnologia, em termos, né, de condições, certo? Você precisa ter o que, né, as condições, né? Nem as condições básicas como saneamento, como coleta de lixo, como saúde, como educação, como segurança são garantidos, né? Criação de programas essencialistas, controle de preços, elevação da renda média, arrecadação de impostos. Eu acho que a elevação da renda média aqui, eu acho, né, tá certíssimo. Tá bom? Só que a questão não está falando nada de arrecadação de impostos, né? Porque, na verdade, o que a gente precisa fazer é sobretaxar as grandes fortunas, né? Saiu uma reportagem, eu assisti hoje, na verdade, de madrugada, a reportagem, mostrando, né, o que o Trump declarou de imposto de renda. O Trump e outros, né, milionários nos Estados Unidos. O que ele declarou de imposto de renda? Né? É muito menos que um trabalhador nos Estados Unidos. Por quê? Lá as superfortunas não são taxadas. Rômulo, aqui também não, sim. Então é preciso taxar sobre as superfortunas e não criar mais, né, tributos que seja, na verdade, uma socialização das dívidas. Aqui, por exemplo, a gente paga IPVA, mas o cara que tem um jatinho não paga. O cara que tem um iate não paga. O cara que tem um barco não paga, né? Um barco de lazer não paga. Tô entendendo? Então é uma situação muito complicada. Então a nossa carga tributária ela é pessimamente, né, distribuída em termos, né, de fato levar em consideração a renda da população. Tudo bem? Garantia de cidadania, ascensão econômica, beleza? Então quando você fala aqui de cidadania, a gente está falando sobre direitos e deveres. Então está falando sobre aspectos econômicos, mas também a gente não pode deixar de entender, os aspectos como os serviços de educação, saúde e direitos civis, que estão diretamente relacionados à consolidação de um viés democrático, né, de uma cidadania real. Então, para você ter, de fato, uma liberdade real, dentro de um entendimento democrático de cidadania, você precisa também ter o quê? Direitos garantidos, plenos, abrangentes, totais para a população. É isso que o texto quer dizer. Tudo bem? E, ao mesmo tempo, a ascensão econômica também é importante a partir de poder aquisitivo maior, salários, né, salário mínimo, né, com ganhos reais, beleza? O que a gente vem apresentando, né, já há muito tempo aqui, já há alguns anos, é justamente uma corrosão do salário mínimo, né? Então, cada vez mais o salário compra menos.
Então, isso dificulta, por exemplo, o acesso a determinados serviços. Isso dificulta ainda mais o acesso, né, a uma boa condição de vida. Beleza? E quando a gente fala aqui de incentivos fiscais, meus amores, a gente vai relacionar bastante daqui a pouco, no capítulo de industrialização, a guerra fiscal, a guerra dos lugares, os incentivos fiscais para as indústrias. Não é para a população, não é para o pequeno, né, empresário, para o pequeno agricultor. Pelo contrário. Tá legal? Então aqui nós temos o gabarito. Tudo tranquilo, gente? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Tudo no esquema?